Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no segundo vídeo do blog Mundo Fictício, Sidney Rocha. E hoje, além da divulgação do blog, eu vim fazer uma resenha do meu livro lançamento, na Bienal de São Paulo. E assim, eu estava um pouco relutante em fazer esse vídeo, devido que eu acho que a importância da divulgação não é só no vídeo, e sim na própria leitura do livro. Mas para que as pessoas tenham acesso ao livro é necessário ter uma espécie de spoiler do livro. Então, o livro é Quando o Céu se Iguala ao Inferno, o autor Sidney Rocha, que sou eu. E esse livro ele tem uma história muito significativa. É um livro de ficção em si, fala sobre o aspecto também espiritual e tem uma coisa interessante que é a autoajuda dentro do livro. Como é isso? Vou explicar. Dentro do livro existem tópicos de livros de autoajuda, como a Cabana e outros livros de outras referências. Até mesmo o nosso autor conhecido de todos, que fez livros como Pais, Professores Brilhantes, que é o Augusto Cury. Mas o livro não é focado nisso. O livro se passa em São Paulo, cita outras cidades como Rio de Janeiro também, Paris e Londres, várias coisas citadas no livro. E o livro fala sobre um romance entre duas pessoas que acabam tendo uma situação de um criador. Eu vou ler um pouquinho aqui do que está falando aqui atrás. O Salvador surge para libertar a humanidade do mal definitivamente. Mas durante esse conflito precisamos lidar com as descobertas de que seres fantásticos vivem em nosso planeta, desbravar as galáxias e seus mistérios e buscar incansavelmente entender o propósito do Criador do Universo. Será possível amar de verdade ou apenas buscar a felicidade eterna na criação? Guerras, conflitos, conclusões, amores e desafios para a paz. Ou seja, esse Salvador ele vai aparecer no primeiro tomo do livro. Por que tomo? Porque o primeiro tomo é Quando o Céu se Iguala ao Inferno. O segundo, O Universo Nunca Terá Limites. E o terceiro é A Fórmula da Paz. Porque são 3 livros num só. Ele foi feito em 11 anos de existência, e foi concluído agora, para poder lançar. Foi lançado pela Vesper, que é um selo da editora Giz Editorial, e é um livro que está iniciando uma situação diferente de gênero. Por quê? Porque ele foi citado como um gênero de fantasia. Vocês podem ver aqui, está escrito fantasia. Mas eu defino ele como outro tipo de gênero. Eu defino como uma ficção espiritual. Uma coisa que não existe aí no mercado. E vocês lendo, vocês vão entender o porquê. Ele começa como um livro de espiritual. Quem vê no início parece um livro espírita, mas não é. Tanto é que não é um livro espírita, que ele passa diretamente no segundo livro para uma aventura alucinante. E logo no terceiro passa para um nível acima de Star Wars, Flash Gordon, envolve toda uma situação de ficção mesmo, de conflito entre naves e tudo. Então é uma coisa interessante porque os 3 livros estão interligados. O personagem principal ele aparece no primeiro livro bem pouco, que é o principal. No segundo e no terceiro ele já toma forma e já toma conta do livro. Então é assim, a caminhada do livro é aos poucos. Ele é um livro que não é uma coisa assim muito... aparece logo de cara tudo que você quer. Você tem que ir lendo e conquistando aos poucos cada página para que você vá entendendo a história. Existem coisas interligadas, existem coisas que falam no primeiro livro que aparece no terceiro. Então são coisas interligadas, como se fosse um quebra-cabeça. Lógico que vocês vão falar, poxa vida, eu li ali no começo, nossa, essa parte eu li ali. Aí você vai querer voltar para ler o pedaço para estar interligado, para ter uma ligação. É um livro que tem um término, não é uma coisa assim que fica uma coisa assim, o livro, será que vai ter uma continuação? Pode ter uma continuação, mas tem um término, ou seja, não é uma coisa que fica pendente.
É um livro de conclusões de muitas coisas, de dúvidas, né? Não só a ficção em si, que tem muitas tecnologias que citadas no livro, coisas que são tecnologias que ainda nem surgiram ainda, ou coisas que já surgiram, mas foi melhorada no livro, né? E é um livro que tem uma situação de risco, né? Porque tem duas coisas polêmicas no livro, eu já vou avisando. Não vou citar o que é, mas tem duas coisas polêmicas no livro, tá? Não é nada assim muito, nossa, é uma polêmica que vai envolver alguma coisa assim que desagrade. Não. Mas existe uma coisa polêmica, que talvez muitos vão se chocar um pouco na leitura do livro. Não que isso não agrade, apesar dessa polêmica, é um livro agradável de ler. Digo por quê? Não pelo fato de eu ser o escritor do livro, tá? É pelo fato de eu ter gostado de escrever. Às vezes o livro, quando a gente escreve, é cansativo, né? Às vezes a gente fica olhando, não, eu gostei de escrever esse livro, né? E eu mesmo, como autor, eu já li ele 4 vezes, para revisão até. E eu gostei de lê-lo. Então eu me sinto bem em fazer um livro que eu mesmo gostei de ler, sabe? Porque é uma história que tem uma interligação, tá? Então, Quando o Céu se Iguala ao Inferno já está nas livrarias virtuais, para quem tiver acesso a Saraiva ou até mesmo a Livraria Cultura, vocês podem estar comprando pela internet, né? O livro na livraria em si ainda não chegou, né? Demora um pouco, tem uma certa demora, mas na livraria virtual já está disponível. Vocês podem estar comprando e está pedindo via correio, né? No prazo de 2 ou 3 dias úteis no máximo, está chegando na sua casa. Espero que vocês leiam e gostem, né? Pois é uma leitura diferenciada. Pretendo continuar trabalhando esse tipo de gênero, apesar de eu gostar de explorar vários tipos, né, de gênero. E aqui vai uma dica, né, para quem lê esse livro, talvez ou não, né, vai ter uma reflexão diferente do mundo, uma perspectiva diferente do que é o mundo, né? Então, um dos personagens principais é uma referência ao meu filho Pedro, né? O nome dele é Pedro Vitor Luz, e justamente é o herói da história, é o herói do livro, tá? Então o livro é dedicado principalmente à minha esposa, né? É um livro de dedicação a ela principalmente, e foi um livro também um pouco autobiográfico, não que o que aconteceu no livro seja uma coisa relacionada, é mera ficção, mas tem muitas coisas que eu acabei pondo um aspecto dentro do livro para que houvesse uma certa verdade naquilo que eu estou escrevendo. Porque eu acho que quando o autor escreve, tem que acreditar realmente naquilo que está escrevendo, né? E fazendo com que os leitores percebam isso. Porque não adianta escrever por escrever, e sim escrever por prazer de escrever, tá? Muito obrigado a todos, né? O livro. E espero que vocês gostem, tá? Uma boa noite, boa tarde e um bom dia. Blog Mundo Fictício, né? Sidney Rocha. Curtam a página, né? Compartilhem, porque né, isso é uma coisa importante até do blog. E para que outras pessoas também tenham acesso, né, a esse tipo de trabalho, né? Vou também falar uma coisa para vocês, vai ser um blog não só de divulgação de filmes, mas também de entrevistas com pessoas que estejam relacionadas ao gostar do cinema, né? Não necessariamente trabalhar no cinema, mas ao gostar também de estar fazendo o entretenimento em si, tá? Muito obrigado, uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia.